E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. E como vocês viram aí, o tema de hoje. Você já se perguntou de onde vem Deus? Quem criou Deus? Ou já te perguntaram isso? As pessoas perguntam isso todos os dias. Deus, ele não foi criado por ninguém. Deus, ele é. Ele sempre foi. E ele sempre será. E como nós entendemos isso? De acordo com a própria palavra, que nos mostra um Deus que ninguém o fez. Ele criou todas as coisas, mas ele não foi criado por ninguém, ele sempre existiu. É que a nossa mente pequena, ela tem a dificuldade de entender algo que não foi criado, que sempre existiu. Porque nós estamos habituados a tudo ser criado, ou criarmos as coisas. Eu sempre dou um exemplo da eternidade, de algo que a gente usa no nosso dia a dia, que são números. Do zero para frente você não tem fim. Do zero para trás você não tem fim. Você pode contar enquanto você tiver vida, você conta tanto positivo quanto negativo. Se é algo tão simples como um número, ou tão complexo, a gente consegue explicar e entender que ele não tem fim? Aí alguns dizem, mas ele foi criado. Sim, foi. Mas Deus não. Vamos ler um texto? Quero ler um texto que está em Salmos, número 90. Versículo 2 diz assim: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade em eternidade, tu és Deus. Ele é, irmãos. Ele simplesmente é. Isaías capítulo 40, versículo 12 diz assim: Quem mediu na concha da sua mão as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com o peso e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse o conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele, e ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com que o comparareis? Ele é incomparável. Deus, ele é imensurável. Ninguém pode entendê-lo, ninguém pode explicá-lo. O Salmo 139, eu vou ler alguns versículos, mas se você puder, leia o Salmo todo. Diz assim, versículo 1 do Salmo 139. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, e longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não o posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá.
Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque, de um modo assombroso e tão maravilhoso, fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabes muito bem. Eu vou ler o salmo todo, tá? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grandes são as somas deles! Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu me matarás de certo, tu matarás, perdão, de certo, o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio os que com ódio perfeito tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse salmo fala da grandeza de Deus. Os salmos estão repletos de canções que falam sobre o Senhor. O Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala que não se ouça a sua voz. Tudo fala sobre Deus. Você sai, olha para o céu, a criação fala sobre Deus. Você olha para os pássaros voando, pelas árvores, tudo fala dele. Tudo foi feito por ele. Mas ele não foi criado por ninguém. Ele sempre existiu. Ele sempre existirá. João, capítulo 14. Fala um texto que Jesus fala, nós precisamos entender. Deus é eterno. E Deus é composto por 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São pessoas distintas. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Cada um deles é uma pessoa. E os 3 formam um único Deus. Nós não temos 3 deuses, ou 3 deuses, mas somente um. Jesus, quando ele está em João 14, ele falando sobre a partida dele, ele preparar um lugar para nós, ele diz no versículo 15: se me amais, João 14, 15, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, então o Filho falando do Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Hoje ele está em nós. Hoje o Senhor habita dentro do nosso coração, dentro do nosso eu. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Verbo, logos, palavra, fala sobre Jesus, sobre o Filho. Nele estava a vida, e a vida, ela era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus sempre existiu também. Como nós lemos aqui, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, no princípio criou Deus o céu, o Pai. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse, palavra, verbo, criação. O próprio Jesus, o próprio Filho, também estava nesse momento. Tudo foi feito por Ele. Tudo é dele. Mas Ele não foi feito por ninguém. Ele sempre existiu. É um pouco difícil para a mente humana entender isso. E aí entra a fé. E é por meio da fé que nós cremos no que está na palavra. O Senhor sempre existiu. O Senhor é. E Ele sempre será. Ele não foi criado por ninguém. E ninguém o fez. Romanos capítulo 3. Versículo 10 diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A sua garganta é sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldade e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus pensamentos a destruição e miséria, e não conheceram o caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Tudo isso é causado pelo pecado. Se você analisar, não existe uma criança que duvide da existência de Deus. Quando nós crescemos, na nossa adolescência e juventude, nós passamos a criar dúvidas. Porque nós vamos nos enchendo de orgulho, pensando que somos muito importantes, que somos muito, sabe, a última bolacha do pacote. O Senhor, Ele sempre existiu. O Senhor, Ele existe e sempre vai existir. Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4 fala sobre o envio do Cristo, do Senhor. Mas Jesus sempre existiu. Ele simplesmente nasceu entre nós. Mas ele já existia. Gálatas 4:4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, tem um objetivo da vinda dele, os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então Jesus, ele vem para morrer, se entregar por nós, para que nós então pudéssemos novamente ser filhos do Senhor. 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14,
Diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esse é o objetivo de Jesus ter nascido aqui na Terra, para nos resgatar. Mas Jesus sempre existiu. O Espírito Santo sempre existiu. Deus Pai sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. Ele é eterno. Lá em Êxodo, quando o Senhor chama Moisés para resgatar o povo do Egito, Moisés pergunta para ele quem o enviou, e o Senhor diz: o eu sou. Por quê? Ele sempre foi. Em Êxodo 3, Moisés, ele se encontra com o Senhor. Ele vê uma sarça, uma pequena árvore, um arbusto com uma chama de fogo, e daquela chama saiu uma voz. E aquele fogo não consumia aquele arbusto. E Deus o chama para resgatar o povo. E Moisés faz um questionamento: Senhor, mas como me perguntarem quem te enviou? Quem eu vou dizer que me enviou? E o Senhor lhe disse que ele é. Versículo 13 diz assim, Êxodo 3:13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Apocalipse, capítulo 1. João tem uma visão no Apocalipse capítulo 1. E ele cai como morto quando ele tem essa visão. Porque ele olha e vê Jesus. Jesus ressurreto. Jesus no céu, na glória. Versículo 17 diz assim: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Eu sou o primeiro e o último, Alfa e o Ômega. Apocalipse ainda 1, versículo 8 diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto. É a mesma coisa que nós dissemos, que Jesus dissessemos para nós: eu sou o A e o Z, o início e o fim. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem está dizendo isso é Jesus. Gênesis capítulo 18. Abraão tem uma conversa com Deus. Ele vê o Senhor. Diz assim em 18:1, Gênesis 18:1. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda, e os encontrou e inclinou a terra. Ele se prostrou. O primeiro versículo diz que ele viu o Senhor. No original, fala sobre o tetragrama, que no português é o YHWH. É uma palavra impronunciável. Ou aqui no português foi escrito Senhor. Ele viu Deus. Só que quando ele olha, ele vê 3 homens. Olha a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo de novo.
Quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós lemos de Gênesis e Apocalipse, nós vemos que ele, o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não foi criado. Ele sempre existiu. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Ao Rei dos séculos. Deus é maravilhoso. Não existe ninguém que se compare a Ele. Ele é incomparável, Ele é santo, Ele é único, Ele é maravilhoso. Ele é eterno. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim: O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus. Nós vemos aqui então textos que falam sobre a pré-existência da divindade, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que era, que é e que há de vir. O eu sou. Jesus diz: eu enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Esse Espírito estava lá na criação, pairando sobre a face das águas. O Senhor, Ele é. Ele nunca foi criado. A gente pode estudar, ler a Bíblia, estudar teologia, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E nós não iremos entendê-lo. Porque a nossa mente não cabe. Ele não cabe aqui. Ele cabe aqui, dentro de nós. É pela fé que nós cremos nele. Na eternidade, no poder e na grandeza. Creia simplesmente. Não estou dizendo que você tem que engolir o que te dizem. Te mostrei textos para que você entenda que ele não foi criado. Ele sempre existiu. E tem inúmeros textos. Se eu ficar aqui lendo todos, esse vídeo vai ficar longo. Você não vai ter paciência. Mas eu acho que o necessário já foi dito. Obrigado por você que ficou até aqui. Você que clicou nesse link. Se não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar. Esse vídeo é a resposta de uma pergunta que nos fizeram. Quem criou Jesus? Quem criou Deus? Quem criou o nosso Senhor? A resposta é: Ele não foi criado. Ele sempre existiu. Se você puder, espalhe esse link para o máximo de pessoas. Se tiver perguntas, nos mandem. Comenta aqui. Se faz sentido, comenta aqui nesse vídeo, por favor. Você nos ajuda muito quando você faz isso. Obrigado por todos. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau.